Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu queria que pudesse ali colocar uns textos da Bíblia Sagrada. Foi comentado muito sobre a unção, sobre o azeite. Seu nome, por gentileza? Pode dizer seu nome? O meu nome é Wickelson. Wickelson, ok. E em Tiago, capítulo de número 5, versículo, a partir do versículo de número 14, é até mais ou menos o 14 e o 15. Okay. Tem um texto muito importante que fala sobre a unção, sobre o enfermo. Eu queria, se fosse possível, colocar ali e pudesse dar uma explicação sobre isso. Ok. Vamos ler. Tiago ou Santiago 5:14. Vamos ler. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja. Por que anciãos da igreja? Por que não doutor? Por que os anciãos da igreja e não os doutores? Sim. Por que fala os anciãos da igreja e não os médicos? Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja. E estes orem sobre ele, ungido-o com óleo em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos estudar. Que tipo de doente? The subject of James in this verse. A que tipo de doente ou enfermidade? A que tipo de enfermidade, mais especificamente, se refere este versículo de Tiago? It is a enfermidade caused by sin. É uma enfermidade causada pelo pecado. You must notice 15. Prestem atenção ao versículo 15. Se houver cometido pecados, serão perdoados. So, it is a kind of sickness that was caused by sin. Portanto, é um tipo de doença que foi causada pelo pecado. What is that kind of doença? Que tipo de doença é esta? Vamos ler. 2:17, Marcos. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. In the Bible there are two kinds of sicknesses. Na Bíblia existem dois tipos de doenças: físicas e espiritual. E espirituais. Sim. The physical infirmities of a man can be cured by medicine or drugs. As doenças físicas de um ser humano, de um homem, podem ser curadas por medicamentos, por tratamento medicamentoso. Vamos ler 1 Timóteo 5:23. Vamos ler 1 Timóteo 5:23. Não bebas, mas água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo é ministro de Cristo that helps the Apostle Paul in the ministry. Timóteo era um ministro de Cristo que auxiliava o apóstolo São Paulo na administração da igreja. Timothy have frequent infirmities or chronic disease of the stomach. Como nós podemos observar, Timóteo tinha frequentes enfermidades, ou seja, tinha uma doença crônica no estômago. Did the Apostle Paul get santo óleo and place it on the stomach of... Será que o apóstolo Paulo foi lá então em Timóteo, botou um olhinho ungido na barriga de Timóteo e ficou falando: Sara, Sara, vai sarar, orando com um olhinho ungido sobre a barriga de Timóteo? O apóstolo Paulo fez isso? He did not. Não, ele não fez isso. He prescribed some healing medicine to... Ele prescreveu um tratamento especificamente com o propósito de melhorar a condição
de Timóteo, aquela condição clínica de And Timóteo, that is problema de estômago. not drinking only water, but using a little wine in order to relieve him of his frequent infirmities in the stomach. Que consistia especificamente em não beber água pura, mas sim adicionar um pouquinho de vinho, no intuito de aliviar o problema de estômago de Timóteo. So, the infirmity of Timothy, or the sickness of Timothy, is physical sickness. That's why it needs physical medicine. E é por isso que a doença de Timóteo era uma doença física, a doença de estômago de Timóteo era uma doença física e necessitava, portanto, de um tratamento físico. But what the apostle Tiago is saying is a doença caused by sin. Entretanto, aquilo que o apóstolo São Tiago menciona em sua epístola é uma doença causada pelo pecado. It is not physical. Não é uma doença física. That's why, if you will notice, the advice is, chame os anciãos da igreja. E é por isso que o conselho é: chame aos anciãos da igreja. They will pray for Eles the vão orar pelo doente. and will anoint them with oil. E aí vão ungí-lo com óleo. And what is the anointment? That is the teaching. He will be advised, he will be taught, he will be... E que óleo é esse com o qual aquela pessoa doente será ungida? É um óleo literal, tal, que ele vai lá ungir? Não, foi acabado de explicar. É um ensinamento. A unção que ele vai receber é um ensinamento para que ele seja curado daquela enfermidade espiritual em consequência do pecado. Sim. And if the person who is sick in faith of spiritual sickness is hard-headed, E se a pessoa que está espiritualmente doente for cabeça dura, sim, what you must do? o que você deve fazer? Tito 1:13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-o severamente. Para que sejam sãos na fé. So, the treatment is repreende-os severamente. If they are hard-headed, you have to use a Reprimand little them. a severe. Yeah, you have to be severe. Sim, you have to speak severely pull their to them. ears, you know? Sim. Portanto, Tito 1:13 deixa bem claro: estes são indivíduos que não estão sãos na fé. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Meaning, São significa o quê? Saudável. Ou seja, o indivíduo estava doente Na fé. Sim. O que ele precisa? Ser repreendido severamente. Precisa de um puxão de orelha bem dado, repreendido severamente, para que ele deixe de ser doente na fé e se torne saudável na fé. São na fé significa saudável na fé. sim. That is what the Apostle James mean to say. It is a spiritual sickness caused by sin. So after anointing him with oil, meaning after teaching him the necessary teachings, God will forgive him and he will levantar, he will stand up again. É isso que o apóstolo São Tiago quis dizer com ungí-lo com o óleo para curar as suas enfermidades. As enfermidades dele eram espirituais, então ele necessitava da unção, ou seja, do ensinamento para ser espiritualmente curado e aí sim ele se levantaria, como diz o versículo. Ele se levantaria, pois os pecados dele teriam sido então perdoados. What the Apostle James said after the anointing and the praying, after the teaching, the admonition, that person will again be raised. E percebam que o apóstolo São Tiago diz que posteriormente a orarem sobre aquele indivíduo ungindo-o com o óleo, que ele se levantaria. E o que acontece após isso? What does that he will be raised up again? What does that mean? O que significa necessariamente ele será levantado, ele será erguido, o Senhor o levantará? O que isso quer dizer? Romanos 14:4. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para que seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. See, to be raised again from sickness, because sometimes you fall, sometimes we fall because of sins. It means that we are fallen, we are sick, we are bedridden. But after the process that is being explained by Jane, you will again be raised up. And it is the Lord that will raise you up. Meaning, in faith, you have sinned, you fall down, you will be again raised by the Lord. It is not physical sickness. Portanto, como nós podemos observar, o significado de erguer-se aí é necessariamente erguer-se espiritualmente. Por quê? Porque na trajetória do cristão, ele eventualmente tem tropeços, ele cai, e o que significa necessariamente o cristão cair? Ele fica doente espiritualmente, ele fica acamado espiritualmente. Consequentemente, ele necessita de todo o processo que foi explicado pelo apóstolo São Tiago. É necessário que os anciãos orem por ele, ungindo-o com o óleo, para que ele se restabeleça espiritualmente, e isso é extremamente importante. Quem vai erguê-lo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da unção com o óleo, ou seja, os ensinamentos, que vai erguer este indivíduo que caiu, lamentavelmente, devido ao pecado. Ou seja, está absolutamente evidente que não se trata de uma doença física, mas sim espiritual. The question with people who are reading the Bible, A pergunta, o problema com pessoas que leem a Bíblia é o seguinte: they do not have the key to understanding the Bible. essas pessoas não têm a chave do entendimento da Bíblia. And what is the key? E que chave é esta? Vamos ler. 6:63, João. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Meaning, the teachings of the Lord Jesus Christ are spiritual teachings. They are not physical. You read oil, then you are going to get coconut oil, so many kind of oil. There are even oil in Posto de Angeloni. Posto de gasolina? Gasolina. Então, When you read oil, let the Bible interpret the oil. See? And you will not be misled. o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Para que nós possamos entender coerentemente, corretamente o que está escrito, o entendimento é concedido pelo Espírito. Por quê? Se você for interpretar literalmente tudo que você lê na Bíblia, aí você leu na Bíblia uma menção a óleo, você vai pegar óleo de coco, você vai pegar óleo de cozinha, você vai pegar óleo no posto de gasolina, você vai pegar qualquer óleo e falar, é esse o óleo que a Bíblia está falando. Deixe que a Bíblia defina se aquilo é literal ou espiritual, para você não se enganar. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.